Bem, rapazes, 20 bilhões liquidados, isto é o maior número que nós já vimos e não por pouco, isto é 20 vezes maior do que a queda que nós tivemos do Covid e mais 20 vezes maior do que a queda que nós vimos quando tivemos a queda da FTX e por isso hoje muita gente perdeu dinheiro. Não é brincadeira, na minha opinião existe aqui um monte de coisas criminosas que aconteceram por trás e um monte de gente devia de ir presa por causa disto, mas infelizmente, sendo o mercado que é, vocês já sabem que isto não vai acontecer e eles vão só continuar a existir, enquanto o pessoal que é retail pequeno, incluindo nós, perde dinheiro. Eu pessoalmente perdi 20 mil euros, que era o que eu tinha em leverage. Felizmente para mim não é muito, porque como eu me farto dizer no bootcamp, eu estou maioritariamente, aliás com quase tudo, em spot. E por isso ao menos traz-me algum tipo de paz, sendo que na realidade nem spot se segurou nesta queda, porque nós vimos altcoins a cair literalmente 80% em 5 minutos. Estava literalmente no cinema, abro o meu telemóvel e vejo que nós temos quedas de 15 minutos de 80% down em altcoins. E isto, eu sinceramente achei que o Satoshi tinha dado rug pull. Fiquei mega confuso, saí a correr de cinema, fui para casa, fui ver o que é que se passava e depois é que eu percebi, o Trump anunciou 100% de tarifas na China, mas na minha opinião, e também por isso é que eu quero fazer este vídeo, isso não é propriamente o que fez com que isto acontecesse, sendo que obviamente foi o catalisador ou o nome que eles estão a dar, mas existem aqui muitas coisas por trás e por isso é a primeira coisa que eu quero falar neste vídeo. A segunda é, eu vou para o computador e vou dizer o que é que eu acho que acontece daqui para a frente, lembrando que não é aconselhamento financeiro e além disso estamos numa zona mega imprevisível tendo em conta o que acabou de acontecer, mas eu vou dar o meu melhor para dizer a minha opinião mais honesta. Por isso, o que é que eu acho que aconteceu, e é por isso que eu até estou maioritariamente a fazer este vídeo do YouTube. Eu acho que nós tínhamos um monte de leverage acumulada dentro do sistema e isto era algo que nós já sabíamos, o pessoal que estava mais por dentro deste mercado já estava ciente que isto era algo que acontecia, mas eu acredito que quase ninguém, ou literalmente ninguém, estava à espera que nós tivéssemos uma limpeza de toda a leverage dos últimos 2-3 anos numa candle de 15 minutos. Era literalmente imprevisível, impossível de prever e por isso o que aconteceu, na minha opinião, foi com este anúncio das tarifas do Trump. Isto começou efetivamente a cair, ok? O que levou a que a primeira position fosse liquidada e depois é quase como se fosse um dominó. Quando uma posição de um market maker ou de uma corretora ou o que seja é liquidada e é muito grande, depois o preço vai cair mais e o preço vai liquidar outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa, até que não exista sequer liquidez em altcoins e já nem tenham sequer buyers no mercado que consigam absorver este tipo de liquidações e na minha opinião isto foi exatamente o que aconteceu ontem. O primeiro dominó foi empurrado, foi as tarifas do Trump e vocês viram o resto dos dominós todos a caírem até termos altcoins down 80% em 5 minutos. Agora, o anúncio do Trump em si não foi propriamente nada de outro mundo, é assim, eu não o vi e ainda não vi, mas pronto, por causa da alfa etc, eu estou a par de tudo. Nós já vimos tarifas muito piores em agosto, não vimos nada semelhante que se pareça sequer com isto. Isto foi de longe a maior limpeza que nós já vimos em altcoins. Nós já vimos coisas semelhantes em Bitcoin e etc. Por exemplo, em maio de 2021 tivemos candles ainda bem maiores em Bitcoin. Se não me engano caiu tipo 50% em muito pouco tempo também e altcoins também hão de ter feito algo relativamente semelhante. Eu acho que o problema desta queda em específico é que não existe, ok, correlação de magnitude entre o que aconteceu. O que é que eu quero dizer? Bitcoin cai, deixem-me lá ver, Bitcoin cai 15% e as altcoins meteram candles de 85% para baixo. Não é suposto de todo isto acontecer em assets que estão no top 10 de cripto. Alguém me explica como é que SUI pode ir de 3.5 para 50 cêntimos numa candle de 5 minutos. Isto afeta imensamente, na minha opinião, a imagem de cripto. O pessoal vai todo, sem dúvida nenhuma, ficar extremamente receoso do que acontece daqui para a frente, o que torna muito difícil prever o que acontece, mas eu vou dar a minha opinião o mais honesta possível. E por isso vamos aqui até para os gráficos, ok? Aliás, o exemplo perfeito, ok? E que sinceramente quando eu estava no cinema e abri o telemóvel foi quase que me deu AVC. Eu acho que devia estar tipo cor de Smurf quando os meus amigos olharam para mim, mas eu disse só que ia à casa de banho e fugi, basicamente, já agora desculpem. Bem, o que é que nós vemos aqui? Vemos que efetivamente estas candles são ridículas e por isso eu vou, aliás, ignorar estas candles porque isto nem faz sentido nenhum e vou focar-me na análise que nós temos à frente, lembrando que, obviamente, não é assim, tecnicamente, nós termos limpado toda a leverage do sistema é algo que é extremamente bullish. Com a leverage wipe de como foi com este reset inteiro do open interest que nós tivemos,
Isto torna com que nós possamos finalmente, se calhar, ter subidas que já não vemos há muito tempo, porque não temos pessoal que está com leverage gigante em posições que entraram aqui em baixo, aqui em baixo, aqui em baixo, aqui em baixo, o que torna as subidas todas daqui para a frente o mais saudáveis possíveis que nós temos, sinceramente, provavelmente ao longo dos últimos anos. Agora, no entanto, de qualquer forma, ok, e olhando para o que está à nossa frente, vocês podem ver, Bitcoin continua só, literalmente, a seguir o mesmo range, que é este range que nós temos, na minha opinião, entre os 109 mil e os 118 mil. Tudo que aconteceu fora disto, entre aspas, meio que são deviations, ou seja, saídas do range que depois voltaram para dentro. Vocês podem ver, saiu, mas voltou, e finalmente saiu, mas voltou. É assim, isto também tecnicamente foi uma deviation, porque em algumas corretoras nós fomos literalmente tipo a 62 mil, como é o caso aqui da Bluffin. Por isso, isto também conta como deviation, e agora nós continuamos dentro do mesmo range. Com isto dito, na realidade, tendo em conta que nós conseguimos manter, entre aspas, a estrutura bullish, que para mim essa linha é a linha aqui dos 109, okay? Tendo em conta que nós conseguimos manter esta estrutura bullish macro, e limpamos o open interest que nós temos no mercado inteiro, tecnicamente isto até seria algo bullish e algo que poderia justificar que nós daqui tivéssemos uma subida, e eu acredito, sinceramente, que isso é sim possível, ok? Ou seja, isso é algo, ok? No entanto, qual é que é o problema? O problema é que há certas alturas em que, pelos vistos, o mercado reage muito mais a notícias, e eu acho que nós vamos estar muito dependentes do que o Trump vier dizer. É assim, se o Trump começar a escalar as coisas com a China e começar a Terceira Guerra Mundial, obviamente que a análise que vamos fazer aqui está invalidada. Portanto, é assim, eu vou dar a minha análise meio que assumindo que as coisas não escalam para uma Terceira Guerra Mundial, e meio que assumindo que o Trump não está completamente cucu da cabeça, né? Sinto que ele ganha com isto, mas pronto, nem vou entrar dentro disso. Se vocês não sabem, vão ver, houve um monte de carteiras que ontem criaram wallets na Hyperliquid, literalmente ontem, e deram short com uns quantos milhões no topo. Quem será? Podem perguntar-se a vocês próprios. Eu acho que a resposta não há de ser muito difícil, ok? É o mundo em que estamos, e por isso eu vou basicamente fazer esta análise assumindo que isso não escala a uma proporção gigante, senão é assim, infelizmente é o que é, vamos quase sem dúvida nenhuma entrar no bear market, o que neste caso em Bitcoin, dependendo do quão sério fossem essas notícias, seria, na minha opinião, uma queda provavelmente entre aqui esta zona dos 52, aliás, eu diria por volta desta zona toda, ok? Seria, na minha opinião, o bear market, que pode muito bem acontecer, mas vamos assumir que não. Porquê? Porque existe um monte de coisas que ainda justificam, na minha opinião, que o ciclo não tenha acabado da mesma forma, que são exatamente as mesmas que nós tínhamos antes do dia de ontem, que são, nós ainda não vimos euforia, ok? Nós ainda estamos dentro da teoria do ciclo dos 4 anos, sendo que ontem para altcoins meio que estragou um bocado isso, ainda não sei bem o que achar em relação a altcoins em específico, mas já vamos olhar. E no geral nós ainda mantemos esta estrutura bullish que eu estou a falar sobre, o que significa que não está tudo perdido. Por isso, quando se junta estas coisas todas, existe sim, na minha opinião, não sendo aconselhamento financeiro, uma chance de não ter acabado. No entanto, qual é o problema? Vamos assumir que efetivamente não acabou, e aliás, na minha opinião até um dos gráficos que é mais bullish em relação a isso é mesmo o gráfico de Ethereum, ok? Porque o gráfico de Ethereum, de qualquer forma, na mesma, ainda está saudável, tendo em conta que está a assegurar esta zona aqui dos 3.700, e por isso, na realidade, Ethereum ainda parece ter uma capacidade de subir daqui, o que torna a possibilidade das altas subirem daqui também algo real e que pode efetivamente acontecer. Qual é o problema? Eu acho que depois da queda que nós tivemos ontem, vai ser muito, vocês têm de ser muito mais seletivos nas altcoins que vocês querem ter, porque muitos gráficos estão absolutamente cooked, absolutamente destruídos e sinceramente provavelmente impossível de sequer esperar recuperação. Nós vimos coins a ir tipo de $3 a 0.01, ok? Isso é só what the fuck. Por exemplo, um exemplo de uma coin que eu acho que se aguentou extremamente bem foi Tau. Obviamente tivemos esta week a 140, eu vou ignorar isso, mas a estrutura
se vocês tirassem esta candle, manteve-se, continuou tudo exatamente igual, acabou de dar agora reclaim ao suporte aqui na zona dos 287 e por isso tal, por exemplo, na minha opinião é uma coin que continua com bom aspecto e que pode muito bem sim ter, entre aspas, já estou a falar desta palavra, mas pronto, uma alt season, o que significa que, na minha opinião, é das que daqui para a frente ainda pode subir. Depois, é assim, existem outras que, infelizmente, já não estão com bom aspecto, como por exemplo o SEI. SEI tinha um mega aspecto antes desta queda que nós tivemos, ok? Deixa-me tirar aqui algumas coisas só para isto se ver melhor. Tinha um mega aspecto antes da queda que nós tivemos, estávamos dentro deste triângulo que é uma estrutura bullish em mid time frame. O que eu esperava era, obviamente, um breakout e depois daqui um breakout, sendo que até foi aqui que eu perdi dinheiro, esses 20 mil que eu falei no início, foi numa longa em SEI, ok? E felizmente eu levei stop loss, não fui liquidado, mas mesmo assim não é propriamente divertido. A estrutura assim estava bem, só que agora qual é o problema? Agora nós fechamos uma candle extremamente abaixo, isto não conseguiu dar reclaim no close acima aqui desta zona, o que significa que nós voltamos a entrar no range que está abaixo, e o range que está abaixo é basicamente, ok, tudo isto, ok? E isto é um problema, porque o preço, vocês podem ver, está neste momento aqui, mas o preço pode agora vir aqui e simplesmente voltar ao bottom do range e depois só no próximo ciclo efetivamente subir. Então fica difícil dizer o que é que seja. Para altcoins que estão com gráficos, como por exemplo, sei agora na minha opinião, terem ainda mesmo uma boa performance daqui para a frente, significaria que nós íamos ter de ter mesmo uma subida completamente gigante nos mercados, porque senão elas não vão ter a força que é necessária. E sinceramente, mesmo com uma subida gigante nos mercados, ou seja, mesmo que Ethereum vá acima de 5 mil, etc., podemos não ver na mesma essas coins a recuperar. É um caso real e que o pessoal tem de ter em atenção. Outro exemplo de uma que também não está propriamente com um ótimo aspecto é a IANA. O que eu estava à espera que a IANA fizesse era aquela... Nós já estávamos, entre aspas, bearish em IANA desde aqui do 0.7, à espera que ela viesse finalmente a esta zona, para fazer uma deviation aqui, como falamos no bootcamp. Quem não viu o bootcamp vai vê-lo, está aqui no YouTube, completamente de graça, 30 aulas, ensinamos isto tudo de graça. Esperava que fizesse uma coisa deste género, certo? Só que, é assim, com o que aconteceu ontem, vocês podem ver, nós estamos a ter uns closes absolutamente ridículos e IANA hoje ainda está a cair, o que significa que ainda invalida mais que isto aconteça. Se este gráfico não der reclaim extremamente rápido disto, ok? Então, sinceramente, este gráfico também está cooked, porque, mais uma vez, vai entrar, ok, no range abaixo. E este range abaixo é o quê? É o range entre os 54 e os, pronto, vamos dizer, os 34, o que significa que a ANA pode muito bem daqui ir pelo menos aqui a esta zona, mesmo que depois vá subir, e em termos de tempo e em termos de ciclos de 4 anos, as coisas estão a ficar apertadas. Eu sei que muita gente está a ouvir sequer a falar de ciclo de 4 anos e agora deve estar a pensar que eu sou estúpido, porque acha que o que aconteceu agora destruiu o ciclo de 4 anos, e eu entendo o que é que vocês estão a dizer, eu percebo e também acho que as coisas podem muito bem ter mudado, mas eu acho que é cedo demais para dizer que as coisas mudaram. Eu acho que ainda existe uma chance de nós termos umas recuperações forte o suficiente para isto ainda se manter intacto. No entanto, é assim, eu não consigo dizer agora, vamos ter de esperar e ver o que é que acontece ao longo da próxima semana em específico, na minha opinião. Mas não é uma situação fixe para ninguém e por isso, o que é que eu também quero acabar por dizer aqui? Quero acabar por dizer que, primeiro de tudo, super triste pelo pessoal ter perdido dinheiro. Se vocês perderem dinheiro, entendam que faz parte da jornada. É assim, toda a gente que está até, sei lá, no sítio onde eu estou, ou que seja, já passou por coisas semelhantes e já esteve nessa situação em que perdeu imenso dinheiro em coisas que provavelmente nem sequer são, entre aspas, culpa deles, ok? O pessoal tinha leverages em níveis inalcançáveis e mesmo assim foi liquidado porque eles levaram os preços a níveis inalcançáveis. Isto foi crime, isto foi literalmente criminoso, ok? Mas pensem que vocês já não têm e nunca tiveram controle sobre este tipo de coisa. Isso está fora das vossas mãos, devia de estar fora da vossa cabeça. A única coisa que vocês podem ficar agora é seguir em frente, reconstruir e passar à frente até de onde vocês estavam antes disto acontecer. E eu acredito e tenho certeza que vocês que estão a ver isto conseguem sem dúvida fazer com que isso aconteça para vocês. E portanto, cabeça para cima e toca a seguir em frente. E depois também quero só dar mais uma vez um aviso, porque eu farto-me de falar sobre isto no bootcamp, mesmo em Reels, TikTok, etc. Sempre que eu falo sobre leverage, falo sobre isto. Vocês nunca devem ter mais de 1% do vosso portfólio do que está em cripto. Ou seja, vamos dizer, vocês têm 100 euros em cripto, deviam ter 1 euro em futures, é a minha opinião. Obviamente com valores assim as coisas ficam um bocado estúpidas, entre aspas,
ok? Mas a realidade é esta, e é a regra que eu sigo, e é por isso que eu hoje não perdi quase 7 dígitos, felizmente, ok? E por isso, é assim, sigam esta regra. Eu sei que o pessoal é ganancioso, eu sei que toda a gente quer fazer muito dinheiro hoje, eu sei que ninguém quer esperar pelo amanhã, ninguém quer ter paciência. Só qual é o problema? Depois acontecem coisas como estas e vocês estão a ver, vocês, em vez de gradualmente chegarem onde querem, perdem muito rapidamente tudo e começam outra vez a estaca zero, e é difícil, eu sei que é, mas é a vida, vocês não podem fazer nada. O que vocês podem fazer para controlar este tipo de coisa é ter gestão de risco, e neste caso grande parte do ter gestão de risco acaba por passar vocês nem sequer terem muito dinheiro em futures, porque isto não é algo propriamente fácil de se lidar com, ok? E por isso, pessoal, espero que todos recuperem, espero que estejam todos bem, espero que ninguém tenha sido afetado a sério com isto, sendo que eu sei de certeza que houve muita gente que foi, mas a vida segue. E por isso, abraço e vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem e tudo bom para vocês todos.